Bom dia, meus queridos estudantes da Escola Vicentina, tudo bem com vocês? Que maravilha! Bom, vamos dar início então a mais uma aula de filosofia. Como vocês estão sem o material, eu preparei aqui um conteúdo para a gente, desenvolver a nossa aula sem o material, claro, mas com a mesma qualidade, certo? E a temática, o que nós vamos trabalhar hoje, é um valor muito importante para a filosofia e para nós, seres humanos. E depois eu vou passar para vocês o que cada um dos pensadores falam sobre isso. E vai ter um vídeo agora para vocês assistir, né? Logo após a minha fala aqui. E depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. A temática é ética, certo? Então vai ser sobre ética que nós vamos trabalhar agora. Beleza? Então, pessoal, já vou passar para vocês a questão da ética, tá? Claro, essa imagem aqui mostra que a questão da filosofia, nós somos o que? O que é filosofia mesmo? O professor já falou para vocês, né? O que é filosofia? Alguém está lembrado? O que é a filosofia mesmo? Amor ao conhecimento, amor à sabedoria, né? Então, uma imagem igual essa aqui mostra uma pessoa pensando, né? Com um pôr do sol maravilhoso desse. Bom, pessoal, esse vídeo que eu vou passar para vocês agora é do professor Mário Sérgio Cortella, tá? Que vai falar um pouquinho sobre a ética. Vamos lá, então? Deixa eu jogar aqui a tela de projeção do vídeo para vocês. Vamos lá. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: "Por que você fez o que fez?" E o menino espanhol disse: "Fiz o quê?" Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: "Mas por que o senhor fez isso?" Ele disse: "Isso o quê?" Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: "O senhor deixou ele ganhar?" Ele disse: "Eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar." Mas ele falou: "Então, mas ele estava distraído." Ele disse: "Então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo, quieto, sem câmeras?" Aliás, ele disse uma coisa mais interessante: se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo, tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito, então nem faça. Nesta hora, eu citei várias vezes algumas religiões. Me lembro, talvez, daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece
numa das cartas do apóstolo Paulo dos cristãos, está lá no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo dos cristãos escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe. Bom, então é isso, né, pessoal? O que eu iria falar para minha mãe, segundo o atleta, né? E claro, pessoal, agora, segundo alguns pensadores para vocês, uma definição do que seria ética, né? No caso, para Aristóteles, pessoal, seria o quê? Delimitar o que é bem, né? E o significado que ela tem para o homem. Somente quem conhece o bem é capaz de encontrar o quê? A felicidade, né? Que na filosofia aristotélica não é um sentimento passageiro, e sim uma obra de uma vida inteira, certo? Agora, pessoal, segundo Kant, Immanuel Kant, a capacidade que o homem tem de diferenciar o que é certo do que é errado, né, é inata. Ué, professor, o que é isso? Quer dizer, nós nascemos com ele, né? Com essa questão de saber diferenciar o que é certo e o que é errado. Então, segundo ele, a moral humana, independente da experiência que a gente já passou, né? Pois nascemos com ela, né? Então, o que acontece? Nós já nascemos com esse sentimento. Beleza, pessoal? E agora, para Platão, quer dizer o quê, pessoal? Só que para você entender sobre a questão filosófica, ética de Platão, é o seguinte, é importante a gente entender, né, que Platão afirma que a alma humana ela era divisível por três. Quer dizer, primeiro seria a racional, né, no qual nos faz buscar o conhecimento. Outra delas é irracional, sendo a responsável pela produção de emoções. E a terceira é a apetitiva, né, que essa está relacionada a quê? Aquela questão em busca de prazer, certo? Então nós podemos afirmar, pessoal, que para Platão, né, o indivíduo ético é aquele que é capaz de governar a si mesmo, certo? Ou seja, é aquele que exercita a sua habilidade de autocontrole. Então aqui nós temos a definição de três pensadores, né, bem renomados, né? Aristóteles, Platão, Immanuel Kant, né? E claro, tivemos ali a fala do professor Cortella, onde ele mostra aquela questão do atleta, né? Que no caso do queniano achou que já tinha vencido aquela corrida, e ele pegou no seu calção e foi empurrando aquele cara lá, né? Então isso é ético, pessoal. O que eu iria falar lá em casa para minha mãe? O que eu iria falar para os meus filhos, né? Que eu venci aquela corrida porque o cara se descuidou. Então isso não é ética, é antiético. Claro, só que para algumas culturas o que pode ser ético para nós, para eles pode ser o contrário, certo? Mas para nós aqui do Ocidente, então isso, e claro, para a maioria, então, tem um pouquinho mais de definição para vocês do que é ética. Beleza, galerinha? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, mais sobre ética. Eu vou colocar lá no Iônica para vocês a definição desses três pensadores, certo? Para ficar um pouquinho mais claro, então vocês podem abrir lá, se quiserem colocar no caderno de filosofia, fica à vontade. Beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, tchau.